Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o Rita Tosini e você. Hoje eu estou recebendo uma pessoa que eu particularmente sou apaixonada por ela. E o nosso bate-papo é um assunto que vai ser muito útil para você. Verdade. Fica com a gente até o final, dê um like, se inscreva no canal. Aguenta aí. Querida linda, obrigada por ter aceito o meu convite e conta para todo mundo quem é você. Muito obrigada, eu que agradeço, é um privilégio estar aqui conversando com você. Ai, que Eu delícia. sou a Aline Tosini, nutricionista clínica, sou uma animada, entusiasta pelo assunto de saúde, sou uma agente de saúde e uma educadora. Então, minha missão é educar para a saúde. E, na verdade, um tempo atrás, você estava trabalhando como educadora corporativa e consultora empresarial. Aí você resolveu mudar a sua vida profissional. Por quê, Aline? A transição de carreira, ela parte realmente de uma reflexão, né? As Sim. pessoas que eu converso e que eu tenho contato, que passam pela transição de carreira, passou por um momento de profundo. Às vezes por um ano sabático, às vezes por uma experiência de uma viagem, um encontro espiritual. E chegou um momento na minha vida que eu refleti sobre o meu propósito na Terra, Sim. né? Algo muito profundo a transição de carreira. Então foram 15 anos no mundo corporativo, com muito amor à profissão, mas chegou um momento que eu assisti a um TED Talk, a um TEDx, apresentação de uma geriatra muito importante no Brasil, doutora Ana Cláudia Quintana, falando sobre o envelhecimento, sobre a importância da sociedade olhar para o envelhecimento de uma forma mais preparada, que a gente não está. Sim. E aí eu pensei comigo, eu falei, essa seara é a minha paixão, é onde eu quero atuar a partir de agora. Então fui me preparar, voltei para a universidade depois de alguns anos. Ai, que delícia. Fiz uma faculdade, fiz a primeira pós-graduação, hoje eu estudo outros temas e aí decidi fazer a transição de carreira. Mas assim, Aline, eu sempre percebi em você, desde quando você nasceu, que você, já na adolescência, você sempre teve uma certa preocupação com qualidade de vida, né? De estar bem fisicamente, né? Então, Sim, eu acho verdade. que isso já faz parte da sua alma, né? Já fazia. Perfeito. E agora você tem feito um trabalho considerável com pessoas de 50 a mais. Por que você foi exatamente nesse ponto? Acho muito legal você abordar essa parte da minha personalidade, né? Me conhecendo desde sempre, que eu sempre cuidei da saúde, sempre tive um perfil ativo nas mídias sociais, falando do jeito que eu vivia. Fiz a formação em coaching. Quando eu fiz a formação em coaching, eu foquei para coach de saúde, mesmo sem ter formação na área da saúde, mas querendo ajudar as pessoas a cuidarem de si. E também a estética sempre foi muito importante. Eu acho que eu sempre uni tudo, assim, fazia parte de mim. E aí, escolher o envelhecimento foi algo de coração mesmo. Eu sempre valorizei muito a vida. E eu sempre questionei o quanto somos vulneráveis. Sim. Era um questionamento pessoal, de uma vulnerabilidade que eu achava, às vezes, por que será que a gente foi feito tão vulnerável? Porque a saúde é linda, Deus fez a gente perfeito, mas a gente é vulnerável. E nós somos finitos. Essa reflexão da finitude, para mim, ela é muito importante, porque a partir do momento que a gente considera a finitude, a gente olha para a vida de uma forma completamente diferente. E o envelhecimento me comove nesse sentido, porque eu amo a vida. E eu acho que ela tem que ser vivida em abundância, no seu potencial máximo. E por isso que eu escolho cuidar do envelhecimento. Tá. Então, o que vem a ser ter qualidade de vida para você? Eu penso em 4 pilares, né? Que geralmente a gente cuida na área da saúde para a gente tentar equilibrar e ter qualidade de vida, né? Então, o primeiro pilar é a gente cuidar da alimentação, ter uma alimentação balanceada, né? O segundo pilar é a gente cuidar do sono, ter um sono também, momentos de sono profundo, dormir a quantidade correta. Faz a diferença, né? Exatamente. Você precisa ter relações saudáveis. Isso é super importante também para a qualidade de vida. Você fala de 4 pilares, que seria sono, atividade física,
O que mais? Sono. Comecei com alimentação saudável, sono, atividade física e saúde mental. O que é saúde mental? Manejo do estresse, relações saudáveis. Eu acredito e eu acho que isso é muito claro. Eu vejo até por mim, por exemplo, um período, se eu estiver muito tensa, eu tenho vontade de comer mais. Exatamente. Se emocionalmente falando, eu tô meio abalada, eu vou na comida. Eu acho que a maioria das pessoas, né? Sim, exatamente. Hoje em dia é muito difícil a gente falar em nutrição ou fazer um atendimento nutricional sem abordar as emoções. Porque está muito atrelado. É muito raso a gente atender um paciente e entregar uma prescrição dietética somente, imprimir uma dieta, uma cultura de dieta e falar que essa pessoa vai seguir essa dieta. Não vai, porque a vida mudou. Sim. Porque tem dia que dá, tem dia que não dá, porque tem dia que a gente está bem, outros não. Então, a gente precisa considerar as emoções e olhar para o paciente considerando que ele é um ser humano com dores, com felicidades, tristezas e diversos momentos na vida e considerar que a alimentação faz parte de todos esses momentos e como que a gente pode cuidar desta vida. Eu acho, assim, que além da vida ter mudado, o médico, o nutricionista, hoje ele olha para o seu paciente de outra forma, não é? Com certeza, com certeza. Porque dificilmente você vai estar em pé se interiormente, né, você está destruído. Exatamente. Né? Se somos o que bebemos, comemos e sentimos, não dá para você trabalhar um pilar só. Em um pilar só. Nossa, é muito claro. E é incrível porque todos esses pilares, eles se relacionam e impactam os hormônios, né? Impactam o metabolismo, a quantidade de caloria que você gasta por dia. Então, impacta demais. A gente precisa cuidar de tudo. E, claro, na vida, a gente fica rodando os pratinhos. Sim. Às vezes, um pratinho pode cair. Às vezes, um pratinho não está muito bom. Então, a gente precisa ir com calma, tentando equilibrar. E não se cobrar, né? Porque não dá pra gente ser perfeito em tudo. Então, tem que ir com calma, ajustando os pratinhos e cuidando da saúde. Você é a favor de medicamento? Sim. Sim, principalmente se for trabalhar emocional, de repente, sim, né? Também. Sim. Então, dependendo do paciente, é importante a gente entrar com tratamento psiquiátrico, psicológico, dependendo do nível de obesidade, né? Sim. Hoje a gente tem os análogos de GLP-1, que são as canetas emagrecedoras, que são fantásticas, com uma alta tecnologia, mas que precisam ser bem utilizadas com acompanhamento médico e nutricional, sem dúvida, né? Existe uma característica das canetinhas que é a gastroparesia, né? As canetas, elas paralisam, elas lentificam a digestão e seguram um pouco as fezes no intestino, né? Então, você fica com um aparelho gastrointestinal lento. Então, a comida fica muito tempo no estômago, então demora para digerir. Isso pode causar desconforto, empachamento, mas também você não come mais. Mas causa um desconforto. Então, isso precisa ser tratado por um nutricionista ou pelo médico que está acompanhando. As fezes acabam ficando também mais tempo dentro do intestino para causar essa sensação de saciedade. Isso pode causar um aumento bacteriano de bactérias não muito boas que precisa também ser tratado e acompanhado por um nutricionista. Então, é excelente a gente usar drogas porque a parte benéfica é o emagrecimento certeiro, mas a gente precisa manejar sintoma, né? Tem que cuidar. Não necessariamente com todos, né? São situações... São situações, porque tem paciente que usa uma miligramagem pequena, um emagrecimento que precisa perder de 5 a 10 quilos. Tem paciente que vai perder de 20 a 30 quilos. Vai usar por mais tempo, então acaba tendo sintomas prolongados que precisam ser cuidados, mas vale muito a pena, né? Vale muito a pena. E uma coisa que eu achei muito legal, você faz atendimento residencial, né? Faço, home care. Gente, eu acho isso fantástico. Faço home care. O home care, eu ofereço ele para o paciente que tem dificuldade de ir até o consultório, né? Então, se ele... o paciente já em processo de alguma doença ou num processo de mais idade precisa de um atendimento home care, eu vou até o paciente. Nossa, eu acho fantástico. E isso inclui o paciente acamado também, né? Não necessariamente. O interessante é que a gente consegue... No caso de obesidade, né? Às vezes você precisa corrigir a alimentação, né? Sim, visitar a cozinha, participar de um dia do paciente também tem esse programa. Então, se ele pode optar por um programa mais completo, a gente pode acompanhar um dia, visitar a cozinha, treinar a cozinheira,
né? Ensinar a equipe da cozinha se tem pessoas trabalhando na casa. E se tem um paciente realmente que passou por quimioterapia e precisa de um cuidado nutricional mais específico, pós-cirúrgico. Então, tem vários casos que é importante ir para casa. Não é só em caso de obesidade. Não, não, né? Tem o pós-cirúrgico que está com sonda, né? Recebendo alimentação, terapia nutricional enteral, que é por sonda, que precisa também de acompanhamento de uma nutricionista, né? Isso. Ô, Aline, hoje nós estamos vivendo mais, né? Sim. Você vê pessoas de 70 anos, eu tenho uma amiga de 70 anos que ela está maravilhosa, né? O que você diria para uma pessoa aos 20, se bem que aos 20 anos, às vezes você não está muito preocupado, mas uma pessoa aos 30, para que ela chegue aos 70, 70 e poucos anos, saudável, o que você diria para ela? Isso é muito interessante, porque a gente tem, ao longo da vida, diferentes fases, né? Então, assim, aos 20 anos, você está curtindo, você está na faculdade, você está saindo muito, dormindo pouquíssimo, porque você não precisa dormir. Você sai à noite, dorme 2, 3 horas no outro dia, você vai trabalhar de manhã, tá tudo bem, e vai seguindo a vida. Quando chega nos 30 anos, a gente começa a ganhar um quilinho, o metabolismo começa a desacelerar um pouco. É após os 30 ou 35? É nessa que muda. Eu acho que a cada década vai mudando um pouquinho, né? Aí entra, de repente, na época dos 30, 40, gestação, né? Quando a gente entra na fase dos 40, perimenopausa, com outras experiências da vida, e a gente vai deixando de lado. Pensar em preservar, né, a saúde e prevenir o desenvolvimento de doenças. Então, a gente vai vivendo de diversas formas e vai deixando isso de lado. O que é importante é a gente acompanhar a nossa saúde, né? A gente olhar com um olhar integrativo, com uma medicina integrativa e cuidar sempre da nossa saúde de acordo com a fase que a gente está vivendo. Né? Então, não tem uma única coisa para fazer, mas cuidar desses pilares que eu compartilhei são pilares extremamente importantes. Né? Então, sempre ter uma alimentação saudável, sempre cuidar do sono, sempre fazer atividade física e sempre cuidar do estresse. Né? Então, acho que são vertentes que a gente tem informação suficiente hoje para fazer e tem que sempre fazer. Né? E o exercício físico faz total diferença na vida de uma pessoa, né, Aline? Faz mesmo. Você sempre fez, né? Sempre. A vida toda. A vida toda, sempre fiz. Sempre fiz, antes de saber o quanto era importante, né? Então, quando a gente começa a fazer, a gente faz porque a gente gosta, mas o exercício físico, ele ajuda a regular diversas vias do corpo e ajuda a manter a massa muscular, que é o grande responsável por muitos efeitos positivos no corpo, então, e também nos ajuda emocionalmente, né? Então, quando você faz atividade física, você acaba, geralmente eu falo, gente, é o meu Rivotril, minha atividade física. Eu até ouvi outro dia alguém falando, olha, não a atividade física não substitui a terapia, realmente não substitui, mas ajuda muito no humor, né? Então... E no sono, né? No sono, no humor, né? Existem pesquisas super importantes falando de preservação até de Alzheimer, quando você tem massa magra na coxa, nas pernas, né? Tem relação com a glicose, né? Você recruta mais a glicose do sangue para ir para o músculo e você regula a sua glicose, enfim. São infinitos benefícios que o exercício traz para a gente. É maravilhoso. Então, eu ouvi isso um dia desses, que eu não tinha esse conhecimento sobre as pernas, que você falou. Quando as pernas vão enfraquecendo, isso é um sinal que você pode vir até ter demência. Sim. É isso? Sim, os estudos fazem essa relação. E são novos esses estudos, né? Comprovando a importância da atividade física sempre. Porque a gente percebe que com o envelhecimento há uma diminuição da massa magra, né? E às vezes você percebe um idoso com a perninha fina, com o bracinho fininho. Normalmente, né? Começa a envelhecer, a perna vai afinando. Então, a musculação, que é o exercício de resistência e força, é um exercício adequado para segurar essa massa, que vai ser mantida também com uma alimentação adequada, porque não adianta eu fazer atividade física e não ter o aporte proteico necessário, que é a proteína que faz, né, a criação desse músculo, então precisa comer proteína. Agora, Aline, você falou de proteína, ovo, né? Eu sou da época que não podia comer
ovo todo dia. Sim. Hoje tem uma quantia que você pode por dia ou por semana, né? Porque o ovo é uma proteína sensacional, né? Pode comer ovo à vontade. Na verdade, a gente não pode comer muito de nada, mas o ovo não é vilão, né? Então, eu não posso passar o dia inteiro comendo ovo que não é adequado. Mas você pode comer de manhã, de tarde, de noite, sem nenhum problema nas suas refeições. Eu, particularmente, eu amo. O ovo, ele vem de uma consciência, há muitos anos atrás, de que o colesterol vinha da gordura. Sim. Né? E depois, novos estudos e novas pesquisas científicas trouxeram, né, à tona de que o colesterol ele se desenvolve por intermédio do excesso de glicose no sangue. Né? Então, o excesso de farinhas brancas, arroz, né, massas e o próprio açúcar, tudo vira glicose. E é essa glicose que dentro do organismo passa por alguns processos e vira gordura. Nossa, né? Então, a gente tem essa mente coletiva, essa impressão de que gorduras, inclusive a gordura da gema, pode fazer muito mal para o coração, aumenta colesterol, e na verdade não. Né? O ovo é um dos alimentos mais completos do mundo. A gema tem quase todas as vitaminas. Quase então todas tem as que comer vitaminas. pelo menos um por dia, né? Excesso a C. No quase todas as manhã. vitaminas. Exatamente. Ele é um alimento super completo e proteico. Então tem que comer mais de um de manhã, já te falo. Aline, agora fala uma coisa para mim sobre autoestima, né? Quando chega um paciente lá, que ele já perdeu 10, 15 quilos, né? Essa coisa de você gostar do que você está vendo é fundamental, né? Você já deve ter presenciado situações assim, que chega a ser emocionante até, né? É fundamental. São duas coisas que são muito emocionantes. Receber um paciente feliz porque ele emagreceu e está se sentindo bem e ele entra num ciclo de autocuidado maravilhoso, ou quando ele deixa de ter um sintoma. Então, deixei de ter uma dor, deixei de ter diarreia, deixei de ter o intestino preso, né? Dores de cabeça que diminuem, dores nas articulações. Então, isso também é muito bom, porque a gente comprova no dia a dia o poder da nutrição. Né? A nutrição impacta a vida de uma forma absurda. E é engraçado, tem um professor que ele muito famoso na área de nutrição, o professor Murilo, que ele conta uma história que quando as famílias presenciam algum problema na saúde do cachorro, por exemplo, tem uma dermatite, um problema de pele, a primeira coisa que se faz é trocar ração. E o cachorro está com diarreia, troca ração. Então, e a gente, muitas vezes, não faz essa relação na vida. Eu tô com um monte de sintoma e eu não correlaciono com a minha alimentação. Na verdade, coisa que você vai pensar. É a primeira. E é a primeira que teria que ser revista, né? Então, assim, numa medicina muito tradicional, num olhar muito tradicional, a primeira coisa é ir para o tratamento com remédio, é cuidar da dor aguda. Quando estiver muito forte, eu vou ao hospital. E, na verdade, é diferente. É ir para um olhar integrativo, um olhar para alimentação e para prevenção do desenvolvimento da doença, né? E não esperar que ela desenvolva. Sim. Ô, Aline, massa muscular. Como é que a gente faz para não perder? Então, a massa muscular, ela é muito fácil de perder no processo de envelhecimento, né? Então, é um processo quase natural de degradação. A gente vai tendo muita dificuldade, principalmente a mulher, a gente vai tendo muita dificuldade de segurar a massa magra. E a gente tem que fazer uma mágica chamada atividade física e comer proteína, né? Então, assim, a gente precisa ter um aporte proteico, bater a meta proteica adequada para a tua idade, para o teu peso, diária, e fazer musculação, que é atividade física de resistência e força. Não adianta eu só correr, né? Não é corrida. Eu tenho que fortalecer. Exatamente. É muito importante. Agora, você falou de fibras. Não é todo mundo e nem toda hora, todo momento que você pode consumir fibra, não é? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, você vai dizer se eu estou certa, se eu estou errada. Se o meu intestino está lento e eu consumir fibra, mesmo tomando bastante água, que acredito eu que tenha que tomar, pode complicar, não pode?
Depende da condição daquele intestino, se tem algum diagnóstico. E tem a quantidade também adequada de fibra por dia. Então, tem casos que a gente sugere uma quantia menor de fibras e tipos de fibras específicos. E tem casos que a gente coloca uma quantia maior de fibra. Mas sim, com água... Mas tem que consumir. Tem que consumir. A não ser que tenha diagnósticos específicos, né? Então, a gente tem doenças intestinais que aí pode ser que você não precise utilizar a fibra. E gozado, eu acho que hoje a gente fala mais sobre o intestino, né? E a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro, né? Se ele trava a vida. A vida, né? E um tempo atrás a gente não fazia essa relação, né? E como é que faz para ter um intestino saudável? Fibra, o que mais? Vamos pensar que o intestino é uma floresta, né? Que a gente fala da microbiota. Ela é uma floresta. Essa floresta, ela tem uma população muito grande, de bilhões de bactérias. A gente precisa equilibrar essa população, porque nessa população ela tem a galera que é boa e a galera que é ruim. Se a gente está com uma alimentação de industrializados, ultraprocessados, a gente alimenta somente exatamente as bactérias ruins, né? Mais os industrializados e os ultraprocessados. E aí, quando essa a bactéria ruim cresce mais do que a boa, você tem a disbiose, que é o desequilíbrio bacteriano. O interessante é que fica equilibrado, fica a galerinha do mal, a galerinha do bem. Como que eu alimento a galerinha do bem? Com comida saudável. Comida que tira a casca, comida que estraga na geladeira, comida de verdade, de feira. Né? Então, aqui a ideia é sempre equilibrar a população da microbiota. Entendi. Isso equilibrado, eu tenho um muco saudável, eu tenho uma microbiota fechadinha, onde não vai entrar agentes que podem ser ruins, não vai chegar na corrente sanguínea e eu vou ficar protegida, né? Vou ficar com o meu sistema imune funcionando bem, vou ficar protegida. Então, é equilíbrio da microbiota. Como, né? Comendo frutas, legumes, fibras. Equilibrou, ele vai funcionar. Mas tem que ir na feira. Tem que ir na feira. Só no supermercado não vai dar conta. Comida de verdade. Comida de verdade, descascar mais, né? Abrir menos e descascar mais. A comida tem que estragar. Você tem que comer comida que estraga, né? Comida que não estraga, ela tá cheia de aditivo químico para se manter intacta. Claro. Então, fica 6 meses. Exatamente. A geladeira cheia, armário vazio, né? Carrinho de supermercado, arroz, feijão, açúcar, sal, sal. Sim. E produtos de limpeza. O resto é açougue e feira, né? Então, tem algumas orientações muito básicas da nutrição e que a gente está deixando de lado. Então, às vezes eu estou no supermercado e eu vejo carrinhos assim lotados com aquelas cores vermelho, amarelo, aqueles sacos e sacos brilhantes. E aí aperta o coração porque você sabe que são crianças, adolescentes, comendo e sendo alimentado com puro aditivos químicos e esse alimento ultra processado e industrializado. Né? Que nós somos realmente o que comemos, exatamente. Quer dizer, não adianta comer tudo errado e depois achar que com 50 anos você vai estar inteira. Não vai estar. Não vai estar. Exatamente. E tirar a mentalidade da dieta, né? Não é fazer uma dieta. Eu preciso viver bem. Né? Essa mentalidade da dieta é algo que tem começo, meio e fim que não vai dar certo. Sim. Porque quem que consegue fazer dieta todo dia com essa vida? Uma loucura a nossa vida. Então, é aprender a fazer escolhas saudáveis dentro do contexto onde eu tô. Né? Então, eu tô no restaurante. Das suas possibilidades. Exato. Eu tô no restaurante. Qual que é o prato mais saudável aqui? Né? Então, eu tô na casa de uma pessoa. Qual que é a opção dessa mesa mais saudável que vai ter um menor impacto aqui na minha saúde? Então, é mais uma mentalidade de autocuidado e amor à vida. Né? Então, essa coisa de achar que para você comer bem você tem que ter dinheiro, não é verdade. Não é Porque verdade. quando você fala de ir à feira, você vai comprar o alface, o agrião, né? Exatamente. O arroz, o feijão, graças a Deus, normalmente todo mundo tem, a maioria das pessoas na sua mesa. Exatamente. Então, acho que é conscientização mesmo. Exatamente. Né? Com certeza. De ter uma vida saudável, Sim. né? E tem que fazer comida, né? Então, as pessoas, elas não estão com tempo e nem com vontade de parar na cozinha. Então, quando ela compara o saudável pronto
com não saudável pronto, Sim. o fast food é mais barato. Sim. Aí fica mais caro comer Sim. de forma saudável, né? Mas quando ela compra os ingredientes in natura e produz a sua própria refeição, ela consegue ter uma economia de fato. Né? Então, depende do ponto de vista, realmente é normal você falar, nossa, fica mais caro, com certeza. Mas a gente precisa fazer a nossa comida em casa. Tá. Eu vou perguntar, mas eu tenho quase certeza do que você vai responder. Lactose e glúten. Não são vilões. Não! Eu achei que você fosse falar que não existe alimento vilão. Sério? Sério. Nossa, agora você me pegou. São ambos, para serem vilões na vida de alguém, este alguém precisa ter uma alergia ou uma intolerância a uma doença celíaca, né? Então vamos usar o exemplo do glúten. Para eu ter a doença celíaca, que eu vou desenvolver diversos problemas se eu tiver consumo de glúten, eu preciso ter uma alteração no meu gene, genética. Então é uma doença séria, genética, que me impede de comer o glúten. Se eu retiro o glúten, os sintomas passam. Então, essa é a doença celíaca. Tá. Se eu não tenho doença celíaca, eu posso comer glúten, né? Ponto. Então, não é o glúten. Tá. Agora, não significa que eu tenho que encher a minha dieta, o meu plano alimentar, com uma base de farinhas cheia de glúten. Tá. Porque não é o adequado. Né? A gente tem que comer menos farinha possível, não somente por conta do glúten, mas por conta de outros fatores que fazem com que essa base da pirâmide não mais seja de farinhas. Entendi. Não é só o glúten o vilão, Tá. não tem isso. Tá? Então dá para comer, depende Sim. de quantidade e de como cada um se sente. Exato, né? porque também tem a intolerância, porque ter a doença celíaca é uma patologia de uma alteração genética, de uma... Tá. A intolerância pode acontecer de você comer muito glúten ao longo da vida, o seu corpo desenvolver uma certa intolerância. Você pode fazer esse manejo de retirar um pouco de glúten, Sim. ficar um tempo sem e ir recolocando devagar para que você possa ter uma vida normal. Então, você pode fazer esse tratamento. Tá. Mas também não há necessidade de viver sem glúten. Tá. Né? E ficar atento, acredito eu, como você se sente quando você consome aquele tipo de produto. Com né? toda certeza. O a lactose, o com glúten, toda né? certeza. O teu intestino se mudou, porque acaba sendo pessoal, Pessoal, né? pessoal. Eu já tive momentos que glúten me incomodava. Hoje eu usufruo tanto do glúten quanto da lactose e não sinto nada, mas cuidando muito bem do intestino, mantendo tudo certinho. Sim. E a lactose é a mesma coisa, É porque às vezes a pessoa está em desequilíbrio, né? Então às vezes você acha que é só a lactose ou o glúten, às vezes nem é. Exatamente. É porque as coisas não estão funcionando, o intestino já não está legal, Exatamente. né? Já está desequilibrado, né? Já não está legal a microbiota, já está com desbiose, já tem desequilíbrio de bactérias, e aí vai lá e fala, é o glúten. Não, é verdade. Não é. A gente precisa olhar todo o caso para ver exatamente o que é. Verdade. Bem, eu preciso fazer 2 agradecimentos e depois nós vamos olhar umas fotos que você me enviou e você vai comentar. Tá bom? Vamos lá, Lucas? Bar Santa Clara. Gente, esse bar Santa Clara é em Jacareí, aqui no Vale do Paraíba. Se vocês forem, vocês vão amar. Você ainda não conhece, né? Ai, Aline, precisa ir. É num lugar muito bacana, muito legal. Acho que tem outra foto do Santa Clara aí, não tem, Lucas? Gente, é uma delícia. Fica na Eduardo Six, 289, Jardim Paraíba, aqui em Jacareí, porque é um bar que tem uma cara retrô. Sabe? Não tem música alta, dá para você conversar, um espaço agradável, comida boa e um preço impecável. Vale a pena conhecer, tá bom? Na sequência, as meninas do Espaço Petra, que são minhas parceiras desde o começo do programa. Eu faço tudo lá, pé, mão, cabelo, sobrancelha, maquiagem. É aqui em Jacareí também, na Rua Minas Gerais. O endereço tem no meu Instagram. Vale a pena entrar no Instagram delas, que vocês vão ver que elas fazem um trabalho impecável, tá bom? Vamos lá, Lucas. Aline, aonde é isso?
Aqui é na Basílica, em Aparecida, que eu fui visitar agora em outubro para conhecer, que eu nunca tinha ido. Sim. E foi um passeio lindo, muito especial. Fiquei encantada. Como você pediu fotos, né, que pudessem representar momentos da minha vida, eu resolvi trazer, porque foi incrível esse passeio. Eu acho que tem alguns lugares que, até independente de religião, né, vale a pena você conhecer. Com certeza. Não é? Sem sombra de dúvidas. Porque a Basílica é linda. Sem sombra de dúvidas. Vale a pena conhecer. É uma energia maravilhosa, enfim, não tem dúvida disso. Próxima, Lucas. Aí. Eu tô apaixonada por correr, então meu novo momento. Eu sempre tive envolvida com algum tipo de esporte em diferentes fases da vida. Você fez dança Fiz também, dança não muitos fez? anos. Fiz dança muitos anos. Mas chega uma hora, né? Chega uma idade que o nível de dança já não dá o resultado que você precisa, a não ser que você esteja no balé clássico, ou dançando muito, fazendo muito jazz, muito balé. E aí, realmente, a musculação é o esporte de base para cuidar da minha saúde e para cuidar da minha cabeça e a corrida, né? Então... Você corre todos os dias? Não, de 2 a 3 vezes por semana. Eu vou ao parque da cidade, que eu estou amando, inclusive. É fantástico. Estou morando aqui em Jacareí de volta, embora né, seja de Jacareí, eu fiquei fora um tempo. Estou aqui, eu adoro ir até o parque correr e faz total diferença no início do meu dia. Assim, eu indico... para o jacariense, né, principalmente, e para todas as pessoas que possam ir até um parque de manhã e ter contato com a luz natural, que é super importante para começar o dia, para iniciar alguns hormônios, para acordar bonito, bem, né? Com verde e fazer uma corrida. Então, é uma maneira, assim, excelente de começar o dia e impacta muito a saúde mental. Uma excelente opção, né? Uma excelente opção. Vamos lá, Lucas. Ai. Essa é a nossa bebê linda, da família, da família, Sofia, que é a filha da Thaís, minha sobrinha, que é um amor, né? Que é um doce. Ela tá te olhando com tanto carinho. Ela olha muito pra gente. E eu gosto dos olhares. Em todas as fotos que eu tenho com ela, eu tenho desses olhares. Então, é muito especial mesmo. A próxima. Aí eu trabalhando. Trabalhando. Muito bom. O atendimento presencial, ele é muito importante, E você atende aqui em São José e em Jacareí também? Isso, exatamente. Nas duas cidades, então comecei atendendo só em São José dos Campos, mudei para cá, então atendo presencialmente aqui também. Em Jacareí eu tô no Jardim Mesquita, em São José dos Campos aqui na Vila Diana, e atendo online para pacientes de todo o Brasil e o atendimento home care aqui na região. Depois passa seu Instagram. Passo sim. Para todo mundo poder te acessar. A próxima... Aí é o Túlio bebê e a gente fez um antes e um depois dele na mesma cama. Sim. Com a mesma colcha. Cadê a próxima? Depois de muitos anos, na próxima. Ai, que lindo que ele tá um meninão, né? Não, a gente fez um antes e depois. Ele é meu sobrinho, assim como a primeiro, Sofia, né? É o primeiro, exato. E é uma delícia, né? Acho que criança traz vida para a família. Uma energia diferente. Muda tudo, né? Tudo. Uma casa com criança muda é outra completamente. Coisa, é muito gostoso. A próxima... Essa aqui é uma foto de agora há pouco. Salvador. A gente fez uma viagem para Salvador e foi muito legal. O céu tá cinza, mas foi um passeio lindo. Tá linda. A gente foi para uma corrida, eu e meu namorado, foi muito legal, foi muito bacana. Eu já tinha ido a Salvador uma vez, fui de novo. E o Brasil tem muito a oferecer pra gente, né, no turismo. A gente tem que explorar, porque... E essa coisa das pessoas acharem, vou sair, vou para fora. Não, tudo bem, tem que ir, mas tem tantos lugares interessantes no Brasil, né? É muito bom. E ele corre também. Ele corre, e aí a gente se empolga junto aí com as corridinhas. Mas ele corre muito mais do que eu, né? Mas eu acho que essa coisa de você ter um parceiro de vida, ou uma amiga, isso ajuda muito, né? Porque o dia que um tá desanimado, o outro fala, bora, vamos, né? Eu acho que isso é importante, as pessoas se agruparem com pessoas afins, né, na vida. E para cuidar da saúde, você precisa estar com pessoas que estão afim também, porque senão fica muito difícil. Né? Conviver com hábitos destrutivos e hábitos que te elevam, né? Que te
colocam num próximo nível de saúde. Então, até uma amiga hoje me escreveu, me ajuda a começar a correr, vamos juntas. Eu, claro, vamos juntas e vamos comigo. Eu tô até querendo abrir um grupinho aqui no Parque da Cidade de manhã, de amigas aqui de Jacareí, de falar, gente, vamos se encontrar no parque, vamos eu começar vou a correr. Já né? tem Devagarinho. Um nome aí, exato, vamos. nesse grupo. Eu vou sugerir lá no Instagram um grupo, convidar as pessoas daqui. Porque é fundamental mesmo, né? É fundamental. Um apoia o outro, eu acho, na vida, né? Essa coisa de parceria mesmo. E a decisão de sair do sofá, de levantar da cama, é uma decisão tão difícil. Tem pessoas que não conseguem. Porque é tão agradável. Tão agradável, tão cômodo. E o corpo, por uma história antropológica e biológica, ele gosta de estar em lugar de conforto. Nosso cérebro, ele se protege do risco. Então, ele se coloca e ele gosta de ficar. Então, a gente tem que brigar com ele. Brigar com ele. Senão, ele te enrola. Exatamente. Então, por isso que eu falo, busque ajuda. Porque sozinho é difícil. Então, eu sou muito a favor das assessorias. Sim. Sabe? Não sabe se vestir? Procura uma assessoria. Claro. Não sabe fazer um evento? Procura uma assessoria. Não sabe emagrecer? Procura uma assessoria. Não sabe correr? Procura uma assessoria. Procure ajuda. Porque a gente não dá conta. A gente precisa de ajuda. E eu acho que na vida, parceria é fundamental. É fundamental. Em todos os segmentos, em todas as situações, né? É fundamental. Então, você ter alguém para pegar na mão e falar, vamos, eu acho que faz a diferença. São relações que te fortalecem e que te impulsionam. Então, busque relações que te impulsionam. Porque senão fica muito mais difícil de sair do lugar. Com certeza. Né? Em todas as questões da vida. Ô, Lucas, acho que nós temos mais duas aí que eu acho que a Aline vai poder explicar para a gente melhor. Olha aí. Então, eu compartilhei com você essa imagem e a gente consegue mostrar um exemplo de um intestino saudável e um intestino não saudável. Então, a gente tem um intestino com... Opa, deixa eu voltar aqui. A gente tem um intestino com simbiose, que é um intestino saudável. Então, a gente pode perceber que ele tem um muco protetor. Ele tá fechadinho aqui, ó, com essas junções. E ele tem bactérias boas, equilibradas aqui. E aqui a gente tem um exemplo da disbiose, que a gente tem um intestino que você pode perceber que ele até tá abertinho aqui, tá vendo? E ele não tem o muco protetor adequado, tem bactérias ruins. E nessa abertura aqui, que chama permeabilidade, né, intestinal, a gente acaba abrindo portas para receber toxinas, substratos que não são tão bons e direto para a corrente sanguínea. E isso tem um impacto enorme na saúde. E é visível aqui, né? Exatamente. Que aqui ele não tem abertura nenhuma, né? Isso. E aqui tem. Exatamente. Então, o que traz isso, né? Má alimentação, ela gera esse desequilíbrio intestinal, sedentarismo gera, né? O uso inadequado de fármacos, muito remédio que acaba desequilibrando essas bactérias, né? Tira as bactérias boas, mantendo a bactéria ruim. Então, a gente tem um grande número de pessoas com muitos sintomas porque o intestino está em desequilíbrio. E aí, por exemplo, às vezes a pessoa está ingerindo glúten e nem é tão negativo, a lactose nem é tão negativo, mas como ela está sem muco, sem uma barreira, acaba tendo uma resposta imunológica. E o que é ruim é que quando a gente tem acesso a toxinas ou substâncias na corrente sanguínea, o corpo entende que é um invasor, um ataque, e ele tem uma resposta imunológica gerando inflamação. Então, a gente tem aí pessoas vivendo muito tempo inflamado, porque o corpo está sempre entendendo que está se defendendo num processo de inflamação, às vezes desenvolve doença autoimune, porque tem esse ataque da resposta imunológica. Então, o intestino, ele é o primeiro que precisa ser tratado. Ele é extremamente importante. Então, percebeu que tem alguma coisa errada? Vai buscar ajuda. Tem que buscar ajuda e prestar atenção no cocô. Porque o que é legal, que eu acho muito bacana, é que o cocô, ele é um indicador diário para você de como você tá. O cocô não pode ser muito fedido. Não pode precisar limpar muito. Olha, isso eu não sabia. Sabe? Então, você consegue se acompanhar olhando seu xixi, seu cocô, todos os dias. Prestar atenção no seu corpo. E tem um indicador diário, um report ali, um relatório diário de saúde. Cocô tem que estar legal.
Tem que estar Muito bom. bacana. E aí você tá, com certeza, com o intestino... É se conhecer. É, se conhecer. Isso, né? Se conhecer, com certeza. Maravilha. Tem mais alguma, Lucas? Ai, aqui. Que nós falamos sobre a ótimo. massa muscular. Exato. A outra imagem que eu trouxe para falar um pouquinho da perda de massa magra que ocorre no processo de envelhecimento. E que se eu puder deixar, né, uma dica, né, para quem tá 50 a mais, 60 a mais, é preservar a massa muscular. E a gente fala, né, ao envelhecer, cuidar da previdência privada, da aposentadoria e fazer uma outra previdência de músculo. Tá. Né? A gente precisa ter a poupança do músculo, então tentar, porque naturalmente a gente vai reduzindo a quantidade muscular e aumentando o tecido adiposo. E o tecido adiposo, ele é um tecido que ele tem atividade metabólica, então é um tecido que ele inflama, um tecido que ele causa ali algumas atividades que não são sempre boas para você. E a massa magra, por sua vez, pode te trazer benefícios importantes para a saúde. Então, o natural é acontecer esse processo, se a gente não cuidar. Por isso, aquela perninha fina da pessoa mais velha. Ô, Aline, na verdade, não tem segredo, né? Não tem segredo e não tem saída. Tem que fazer. Eu acho que é ter consciência mesmo que a gente tem que se cuidar. Se você quer envelhecer com qualidade de vida, não tem mágica. Exatamente. Você tem que fazer a lição de casa. Tem que fazer a lição de casa. Tem que fazer. E isso. A vida é muito bela. E a gente merece viver nas nossas potencialidades máximas, entregando, vivenciando. Sim. Tem uma frase muito bonita de um padre. Ele fala que há em nós um desejo enorme de fazer e de viver que nenhum alimento pode sanar. Ou seja, a gente tem muita vontade de viver, a gente não precisa descontar isso na comida. A gente tem que cuidar da nossa saúde para que a gente possa viver tudo isso, né? Sim. E quem não vive tudo isso acaba descontando as emoções em outros vícios, outras fugas. Tantos outras fugas. E vamos viver o nosso melhor cuidando de si, né? E é isso que eu falo também. Eu acho que o problema não é envelhecer, e sim como você está envelhecendo, né? Porque você pode ter 50, 60, se olhar e falar, pô, não é que eu tô legal? Exatamente. Não é que eu tô saudável? Exatamente, não é? Exatamente. O envelhecer, ele não significa adoecer. Sim. Né? Então, você tem um envelhecimento saudável e você tem um envelhecimento com doenças que você vem plantando ao longo da sua vida, que são as doenças crônicas, que são silenciosas, que você vai plantando ao longo da vida. Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, que a gente vem desenvolvendo desde os 20 anos de idade. Obesidade. Né? E tem o envelhecimento saudável, natural, que é perder algumas funções, diminuir, sim, algumas capacidades, mas que você pode ir manejando com cuidado e vivendo bem. Né? Com qualidade, com qualidade. Mesmo com todas essas situações. Exatamente. Né? Lindinha, nós estamos partindo para o final e eu preciso te fazer umas perguntas. Vamos lá? Vamos. O envelhecimento te assusta? Não me assusta, mas eu quero fazer o melhor por ele. Sim. Mas eu estou me preparando para ele. Que é o que a gente acabou. Que é o que a gente conversou. Envelhecer com qualidade, né? Outra pergunta. Se você tivesse um superpoder, que poder seria esse e o que você faria com esse poder? Viver para sempre. É mesmo? Esse seria um poder. Eu amo a vida. O poder. Viver para sempre aos 40. Para os 40. Que é lindo, né? 40 lindo. anos eu acho uma idade muito legal. Na verdade, é tudo muito lindo. Relativo, né? Porque depende como vai estar as suas emoções. Porque a idade aos 40 é lindo, mas se emocionalmente, fisicamente você não estiver bem, não é lindo. E de repente você vai estar vivendo isso lindo aos 60 ou 60, ou aos 50, né? Exato. Outra, se você estiver numa situação difícil hoje na sua vida, para quem você ligaria? A situação difícil, hoje, eu ligo para os meus pais. Tá. Aqui. Na Terra. Sim. Se eu pudesse ligar para qualquer pessoa, outra pessoa,
eu ligaria para Jesus, Sim, sim. que foi pessoa / Deus. Sim, mas aqui é pro pai e pra mãe. São os meus pais. Né? Toda Nossa. decisão da minha vida eu compartilho com eles. Eles são os meus melhores amigos, de fato. Maravilha. Falar nisso, acho que faltou uma foto eu que coloquei você dos dois. com o pai e a mãe. A gente consegue achar aí, Lucas? Que ela é agora que falou, não, nós mas lembramos. Peraí, acho que nós vamos achar. Não entrou. Não entrou. Mas é legal falar, porque eu tenho uma relação de mãe. Muita amizade com eles. Então, Sim. E estudar o envelhecimento, eu estudo gerontologia, estudar o envelhecimento me traz um olhar de muita empatia. Sim. Quando eu os observo. Porque chega um ponto na vida que você começa a observar o envelhecimento de pessoas que você ama. Que você convive, que você convive que e que você percebe, né? Então, para mim é muito importante estar perto deles nesse processo, porque eu estou entendendo o que está acontecendo biologicamente com eles, psicologicamente com eles, socialmente com eles, porque é um processo que muitas coisas vão se ajustando. Isso, para mim, é um privilégio, poder acompanhar e tê-los como os meus melhores amigos, de fato, da vida. Sim. E dentro do possível, você poder ajudá-los, né? Sim. Eu digo isso porque, às vezes, você quer ajudar um pai, uma mãe, um irmão, e ele também não quer. Sim. Né? Então, quando a pessoa está aberta, né, fica mais fácil você, com toda essa informação que você tem, você poder fazer algumas coisas, já faço, por eles. Para ambos, já faço. Isso é já muito informo, legal. quando eu chego com suplemento. Isso mesmo. Já olho o armário, já tiro o que eu não quero que coma. Então, eu já consigo contribuir ali para a saúde dos dois. Aline, fica à vontade para deixar uma mensagem para as pessoas, que nós estamos chegando no final. Ai, que pena. Muito obrigada. Passa rápido, Passa né? muito rápido. Eu acho que tenho duas vertentes aqui de mensagem, né? A primeira é que o Brasil, ele demograficamente está envelhecendo, e a gente precisa, nós profissionais da área da saúde e de todas as áreas, empreendedores, precisam se atualizar, porque é um mercado, é um segmento, e nós temos novos idosos, novas pessoas idosas, com perfil completamente diferentes, com uma cabeça completamente diferente. E a gente tem que oferecer vida, acesso. Então, a moda tem que se adaptar, a saúde tem que se adaptar, bares tem que se adaptar, restaurantes. A gente precisa receber, cuidar de um número muito maior de pessoas 60 a mais que está crescendo no Brasil. Então, menor taxa de natalidade, maior número de pessoas idosas no Brasil, assim como no mundo. Então, é realmente encantador pensar que a gente tem uma nova forma aí de trabalhar, de atender as pessoas e viver. E o segundo ponto que eu acho que é importante compartilhar é: busquem auxílio, orientação, fontes seguras para cuidar das suas saúdes, porque da saúde de vocês, porque sozinho a gente não dá conta. É muita informação na internet, é muito sério, né? É muito ruído na comunicação e muito sério. Então, é preciso ir para uma fonte segura e tomar a decisão de cuidar de si. Porque lá na frente a gente colhe os resultados. E são sintomas silenciosos que vão acontecendo ao longo da vida, e chega lá no final a gente tem uma surpresa. Então, para não ter surpresas, vamos cuidar do hoje. Todo dia fazer um pouquinho pela gente. Maravilha, maravilha. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui. Eu te vi nascer, né? Minha sobrinha querida, sempre te admirei muito. E estou encantada de ver esse trabalho que você está desenvolvendo com tanto amor, com tanto carinho e com tanta capacidade. Obrigada. Muito orgulho de você. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Você vai cuidar de mim, hein? Com toda certeza. Pessoal, tenho certeza que vocês gostaram desse bate-papo. Dê um like, se inscreva no canal, e para seguir você, qual é o seu Insta? alinetosini.nutri. É isso aí, pessoal. Obrigada. Beijo, dê um like. Tchau.